Hello, folks. First flight. 5 tourists walked slowly across the airfield, where a very small aircraft was waiting for them. 5 turistas atravessaram lentamente o campo de pouso, onde uma pequena aeronave estava esperando por eles. Temos o verbo aqui atravessar, walk across. A palavra across, sozinha, é uma preposição, significa através. Caminhar através, atravessar. Slow, lento, um adjetivo. Slowly, lentamente. Então vejam que de um adjetivo você faz um advérbio. O que é um advérbio? É o que modifica um verbo. Como que eles caminharam? Lentamente. The airfield. O THE tem o som de the antes de sons vogais, não antes de vogais, antes de sons vogais. Onde uma muito pequena aeronave estava esperando por eles. Wait for, esperar por. Wait for. Them, os 5 turistas. Aqui a pronúncia desse A é a. Across, across. Igualzinho aqui. A very small aircraft. A very small. O avião, the plane was used on local flights and had, e tinha, only 2 engines. O avião era usado, used. Não falamos o E, ou melhor, o ED tem o som de D depois de um Z. Used on local flights. Vejam que esta palavra aqui, ela começa como termina, com um som de L. Local flights and had. Cabeça, eu digo had. O passado de have, eu pronuncio had. Não é um som de E, simplesmente. É um som de A junto com o som de E, lá no fundo da garganta. Had. Only. Only 2 engines. Aqui eu não falo o I final. Depois de N, o S tem som de Z. Engines. The passengers got into the plane and sat down. Os passageiros subiram no avião e se sentaram. Got into the plane. Ora, mas você aprende que eu digo on, com avião, trem, barco, navio, né? Por que aqui então in? Se eu disser on the plane, você vai entender que o avião é grande e você pode caminhar dentro dele. Quando você ouve in the plane, é porque o avião é pequeno. Você não pode se locomover dentro dele. Você entra, senta, fica lá. Um barco, a mesma coisa. Quando você ouvir in the boat, o barco é pequeno. On the boat, o barco é grande. Então eu sempre vou dizer on the train, porque não há trens pequenos, ou navios. Sat. Esse som é diferente de S-E-T. Aqui é como had, sat, e não set.
No. A. Vejam esse som na minha página. Então o verbo aqui get in é entrar. Get in the car, get out of the car. Apertem seus cintos. Fasten your seat belts, please. The air hostess said. Aqui não falamos o T. Fasten, fasten. Your seat belts. Olhem o L. Belts. Please. The air hostess. Aqui é us, não é as. Hostess said. An old lady turned to the air hostess. Uma senhora idosa virou-se para a aeromoça. Aqui eu tenho o som de O, depois o L vai ficar old, old. Ok? Vejam o efeito que dá se você falar aqui corretamente com o fonema O seguido do fonema O, depois o L. Old, old. Turned. To the. A vogal eu tenho to the air hostess. Please help me with this belt. Ajude-me com este cinto. She asked. Ela pediu. Vejam aqui, sempre interessante notar o present perfect. Ela disse, I have never been on an airplane before and I feel rather nervous. Eu nunca estive. Aqui está escrito eu tenho nunca estado. Eu nunca estive. E por que o present perfect? Porque ela está falando de seu passado e de seu presente. Até agora. Quando você fala do presente e do passado ao mesmo tempo, você usa o present perfect. Aqui está o auxiliar have no presente e aqui o particípio do passado. Então, have been pode ser em qualquer tempo da sua vida, inclusive agora. A velha senhora quis ou trabalho. Vejam aqui uma pergunta no passado sem did. Por quê? Porque eu quero o sujeito. Eu não tenho o sujeito. Eu não poderia usar did, porque did só aparece antes do sujeito. Who told the passengers? Quem mandou os passageiros apertarem seus cintos? Vejam aqui uma pergunta sem o auxiliar do ou does, uma pergunta no presente. Por que eu não tenho nem do nem does? Quando a palavra tem 5 sílabas, vejam uma dica. Essa primeira é forte, veja. Enter, enter. E esta terceira é a mais forte. National, national. Mas a primeira também é forte. É menos forte que a terceira, mas é forte também, vejam. Enter, international, international, international. O avião decolou ou permaneceu na pista? Did the plane take off or did it remain on the runway? Aqui eu tenho a, remain, permanecer. Did it, nunca did it, ok? How many tourists were going to travel by plane? Quantos turistas iam? Vejam, eles vão. They are going. Eles iam. They were going. Eu vou. I am going. Eu ia. I was going. De avião, by plane. How many engines? Quantos motores o avião tinha?
How many engines did the plane have? O que a aeromoça disse aos passageiros? O que a aeromoça mandou os passageiros fazerem? What did the air hostess tell the passengers to do? Tell him to go. Tell her to stay. Este é o padrão de tell. Tell, o objeto, mais o infinitivo com to. Por que a senhora não conseguiu, couldn't, apertar seu cinto? Aqui, como falei há pouco com did, na negativa didn't, você fala could, deixe a língua no céu da boca quando fala o D, could, e já começa o som do N. Couldn't. Então não tem nenhum som aqui depois de D. Um vício muito comum entre os brasileiros. Eles falam couldn't. Não tem esse D aqui, ok? O D é mudo. Couldn't. I couldn't go. What did the hostess give? O que ela deu para cada passageiro? Vejam que dar para, você não precisa de to aqui. Por que ela deu? Why did the air hostess give? Como a bala ajudou a senhora? How did the sweet help the old lady? Pergunte-me se os passageiros tiveram que apertar. Did the passengers have? O que os passageiros tiveram que fazer? What did the passengers have to do? Take off? Quando o avião decolou? When did the plane take off?